Bem, amados, eu convido a todos os irmãos a se colocarem em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 36 a 39. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai de amor, Deus da glória, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, para que possamos ser a cada dia transformados pelo poder da tua palavra, transformados pela ação do teu Espírito que vive em nós. Para que assim, Pai, a cada dia possamos aprofundar a nossa comunhão contigo, possamos ser obedientes a ti e viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. A igreja pode sentar. Amados, que oração maravilhosa de Elias. E muitas vezes nós ficamos pensando assim: ah, não, para Deus mover as coisas dessa forma, só uma pessoa muito especial, muito assim, e que não tem dificuldades, e que consegue orar assim e Deus responder dessa maneira. Só que não é isso que a Bíblia diz. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18, fala que Elias era uma pessoa sujeita às paixões como nós somos, todos nós. Então, o que a Bíblia fala? A ação que Elias teve na oração dele, não é porque ele não tinha problema, não é porque ele não passava por dificuldade, não é porque em certos problemas ele até vacilava, não, mas era porque ele obedecia a Deus. Ele tinha esse desejo de obedecer a Deus e de fazer tudo conforme a vontade de Deus, ainda que algumas vezes ele vacilava, mas era um ser humano igual a nós. Mas como Elias conseguiu fazer isso? Como ele disse, em obediência à palavra de Deus. Tudo que Elias fez foi em obediência à palavra de Deus. Então já tem uma lição para cada um de nós. Se nós nos dispusermos diante do Senhor, com um coração grato, com um desejo de cumprir tão única e exclusivamente a vontade de Deus, Deus vai realizar maravilhas na nossa vida. Ele vai realizar coisas que nós nem imaginamos que passaríamos por essa experiência. Não, porque vai ter momentos que nós vacilamos, sim. Elias teve momentos de depressão. Elias teve momentos até que pediu a morte.
achando que não tinha jeito. Mas veja o que Deus estava tratando de Elias em todas as suas dificuldades. Então entendam, meus irmãos, quando as dificuldades vêm para a nossa vida, fique atento. Se você recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, se você ama o Senhor e você quer servir ao Senhor, não se desespere. Eu sei que as tribulações vêm, as ansiedades nos assaltam, o medo, a dificuldade, mas quando Deus permite isso acontecer na nossa vida, sim, é para o nosso bem, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí nós precisamos, nesses momentos, nos aquebrantarmos diante do Senhor, derramarmos o nosso coração na presença do Senhor e confiar tão somente nele e obedecer o que ele está orientando. Deus é tão maravilhoso que tem vezes que Deus nos direciona a fazer alguma coisa e nós acabamos ou não entendendo, ou muitas vezes até desobedecendo, mas ele é tão maravilhoso e misericordioso que ele não desiste de nós, ele nos dá mais uma oportunidade, devido ao seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E Deus manifesta isso na vida de Elias. E os irmãos sabem o contexto desse texto, né? Israel se afastou de Deus pela influência da esposa de Acabe, Jezabel, e Jezabel adorava Baal, e Baal era o Deus que eles entendiam lá do povo Sidom, que era o Deus que mandava a chuva, era o Deus que dava, eles entendiam que fazia a terra florescer e dar comida. E o povo de Israel, por causa da perseguição de Jezabel, por tanta coisa que ela fez, o povo se afastou da comunhão com Deus. E fez o quê? E ficou titubeando, em dúvida, ora querendo Deus, ora querendo Baal. Então, amados, nós precisamos estar atentos. Não devemos deixar nada nos afastar da nossa comunhão com Deus. Não devemos deixar nada nos impedir de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e buscar fazer a vontade de Deus, em humildade, em simplicidade, mas com disposição e fervor de querer levar a obra, o serviço do Senhor à frente. E nós vemos aqui que Elias, em determinado momento, mandou Acabe reunir todo mundo antes de tudo isso acontecer, e Elias dá uma palavra ao povo. Ele diz assim no versículo 21 do capítulo 18: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondia. Então o povo já estava contaminado com a adoração a Baal. E aí Deus manda Elias orar. Olha só nessa oração o que Elias fala. Elias falou que tudo que ele tinha feito, que estava fazendo, não era dele, era de Deus. Deus mandou ele fazer. Ah, amados, se Deus está mandando a gente fazer alguma coisa, não tem coisa melhor do que nós obedecermos e confiarmos nele, porque quem garante tudo isso não somos nós, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então nós precisamos seguir, ainda que pareça ser coisas que nós não vamos conseguir fazer. Sim, mas Deus consegue todas as coisas. Nós já temos visto diversos testemunhos aqui, o testemunho do Leandro, do nascimento da filha dele, que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, do Marlon, e de tantas coisas, amados. Mas a gente precisa estar entendendo qual é a vontade de Deus, para a gente não esmorecer. Mas para entendermos a vontade de Deus, precisamos ter uma vida de oração. E por isso nós temos o nosso culto, quarta-feira, o culto de manhã, o culto na primeira semana, todos os dias aqui na igreja, de oração. Ah, irmãos, sem oração, nós não conseguimos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus.
só através da oração. E a Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 6, ali naquele momento da batalha espiritual, a Bíblia diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, como nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dele, se nós não tivermos uma vida de oração e humildade diante de Deus? Como nós vamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder? Olha que coisa maravilhosa, na força do poder do Senhor. Eu pergunto, existe algum ser, alguma coisa em todo o universo que pode ir contra a força do poder do Senhor? Nada. Mas o nosso fortalecer nisso é como? É na oração, é na leitura da palavra e em buscar colocar a Bíblia em prática na nossa vida. Eu sei que isso não é fácil, mas é possível. E Elias fazia isso, mesmo com toda a sua deficiência, nós podemos fazer também. Mesmo com toda a nossa dificuldade, nossa deficiência, nossos sentimentos, com tudo isso, nosso pavor, Deus é por nós, Deus é conosco. E aí, amados, Elias fez essa oração maravilhosa, e ele pediu a Deus para manifestar que ele era Deus, para que o povo compreendesse isso. E ele diz, né? Ele fala sobre Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Vamos obedecer, amados, a palavra de Deus. Vamos obedecer à vontade de Deus. E vamos seguir, porque quem garante a palavra dele não somos nós, não. É o próprio Deus, porque ele é poderoso. E aí ele pede para que respondesse essa oração. Então caiu o fogo do céu, e o fogo do Senhor consumiu tudo. O interessante, eu só vou numa forma rápida, que o tempo não dá, mas teria mais coisas para falar, tem muita coisa para falar aqui, mas o tempo não dá, então eu também vou resumir. E é sobre a oração, a ação de Deus em função da oração, de alguém que obedece, de alguém que está comprometido com ele, mesmo sendo fraco, sujeito a paixões, mas Deus faz maravilhas. E aí nós vemos aqui que a primeira coisa que Elias fez, o altar estava destruído, não faziam mais sacrifícios ao Senhor Deus, porque eles estavam adorando a Baal. E nesse momento aqui era o momento justamente da seca de 3 anos e 6 meses. E quando Elias orou, ele falou que não caísse nem orvalho. Sabe o que é? Não teve chuva nem sereno. Vocês já imaginaram isso? Que secura ficou, que coisa terrível. Olha que aqui em Petrópolis está quente, não está chovendo como deveria chover, olha como é que nós ficamos, e aqui é um local de temperatura amena, mas como é que nós estamos sofrendo? A pessoa sofre. Agora imagina, não cair sereno, não cair chuva, e naquele lugar, que coisa terrível. Aí Elias chama o povo, está aqui no versículo 30 do capítulo 18, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrada. Zelo, amado, zelo. Esse altar aqui era o local onde se faziam os sacrifícios ao Senhor Deus, e ele estava quebrado, desfeito. Por quê? Porque o povo abandonou a Deus. E nós podemos entender esse altar como o nosso coração, a nossa disposição de adoração, de louvor e de serviço a Deus. O povo tinha deixado aquilo. Naquele tempo era o altar. Era no altar que se fazia os sacrifícios para perdão de pecado. Era no altar que se fazia a gratidão, a adoração a Deus, oferecendo aqueles animais, oferecendo pombos, comida, sendo queimado ali. Era no altar. Amados, como está a nossa vida no relacionamento com o Senhor Deus? Repare que o altar estava quebrado.
Ou seja, o símbolo da comunhão com Deus estava desfeito ali. Nós precisamos vigiar para que a nossa vida, o nosso coração, que é um altar do Senhor, não fique desse jeito. Nós precisamos vigiar, buscar sempre estar reedificando esse altar, buscando viver em verdade, buscando fazer a vontade de Deus, buscando viver em santidade, buscando ter um olhar misericordioso, buscando a viver em função do amor de Deus, tendo paciência. Buscamos desenvolver o quê? O fruto do Espírito, porque é o Espírito que vai dirigindo a nossa vida e nos transformando o nosso altar, que é a nossa própria vida, diante de Deus. Não podia se fazer o sacrifício ao Senhor de qualquer maneira. O altar tinha que ser restaurado. E Elias fez isso. Elias sabia disso. E lembra que ele falou lá na oração? Tudo o que eu fiz foi Deus que mandou. Então Deus mandou Elias restaurar aquele altar. Amados, eu tenho convicção que Deus está falando para cada um de nós: restaure o seu altar, restaure a sua vida, não se distraia, esteja atento, esteja com disposição, com alegria a me adorar, com alegria a vir à minha casa, com alegria a anunciar e viver o Evangelho, em santidade, não em pecado. Isso simboliza tudo. E nós vemos aqui, a Bíblia mostra Elias fazendo todas essas coisas. E aí Elias foi reconstruindo isso tudo, né? Ele tratou do altar, pegou as pedras, que eram 12 pedras, uma representando cada tribo, e foi colocando ali. Aí depois ele fez o quê? Armou a lenha, dividiu. Antes ele cavou um poço, não é isso? Com aquelas pedras edificou o altar, depois fez um rego, que é um poço, uma valeta assim em volta do altar, e depois ele armou a lenha, que era onde normalmente eles botavam fogo, para que o fogo aceso ali consumisse o bezerro, a novilha, o que estivesse ali, que ia ser apresentado a sacrifício a Deus. Botou o bezerro sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e ele encheu de água. E ele disse: e sucedeu no momento de ser oferecido o altar, ainda ele mandou derramar água sobre o holocausto, sobre todas as coisas. Ele molhou tudo. Que simbolismo tem isso para cada um de nós? A gente precisa entender. Estava há quanto tempo sem chover? E a água é preciosa para a nossa sobrevivência, não é? Vocês entenderam? Eles pegaram o que não tinha, eles buscaram de algum local que tinha alguma reserva, que já não deveria estar boa, porque não estava chovendo. Nós vimos aqui em Petrópolis o período que ficou sem chuva, que teve até limitação, racionamento, que as minas, eu ouvi o pessoal falando que as minas que corria muita água agora, algumas ficaram com filete, outras secaram, deu um problema sério. Agora, tu imagina, 3 anos e 6 meses sem chover. E aí Elias pega, como ele falou na oração dele, foi Deus, eu fiz tudo que Deus mandou. Então, aquela ação de Elias ali, mandar colocar água, a água
estava numa situação de escassez tão profunda que valia mais do que qualquer valor, porque ela simbolizava a sobrevivência das pessoas. E Elias pega e faz isso. Que lição nós devemos tirar? Amados, nada tem mais valor na nossa vida, na nossa existência, do que a nossa comunhão com o Senhor Deus. Nada. Vantagem, benefícios, nada existe para o ser humano, para o servo de Deus, que tenha mais valor do que a nossa comunhão individual, particular com o Senhor Deus. E aquilo, a água significava a vida. A gente precisa tirar essa lição para a nossa vida. De repente, as pessoas ficaram pensando, a Bíblia não relata se alguém questionou Elias ou falou alguma coisa, mas deve ter tido muito pensamento, né? Já pensou assim? Para que fazer isso? Esse cara está maluco, já pensou? Aí nós vamos fazer alguma coisa que Deus direciona. Para que fazer isso? Isso é bobeira, não faz não, vai perder tempo. Para que fazer isso? Veja só, que coisa. Elias estava obedecendo exclusivamente a Deus. Amados, e quando Elias ora, lembrem-se que os profetas de Baal e 400 de Azera, eram 850 profetas. Era 400, está aí no versículo 19, 450 de Baal e 400 de Azera. Eram 850. Ele sozinho. E o que Deus faz? Manifesta o seu poder. Elias demonstrou ali que para nós hoje não existe nada mais importante na nossa vida do que a nossa comunhão com Deus. Porque essa comunhão com Deus vai agir de tal forma que Deus vai nos usar para ser instrumento de transformação da nossa família. Não quer dizer que a nossa comunhão com Deus vai renegar os nossos familiares, nossos amigos, o trabalho, a igreja. Não, pelo contrário. Deus vai nos usar assim como usou Elias, quando nós entendermos essas verdades e colocarmos em prática. Ainda que pareça ser uma coisa assim que não tem sentido, mas amado, se Deus está falando, comprovando, e você em obediência à palavra de Deus, faça, porque Deus vai resolver. E Deus manifestou o seu poder frente à oração de Elias, uma pessoa como cada um de nós que estamos aqui. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele, mas para isso nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos amar a oração, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus. E aí sermos instrumento nas mãos de Deus, instrumento poderoso para a transformação da nossa família, dos nossos amigos, dos colegas de trabalho, aonde nós estivermos. Mas isso, amados, não é para a nossa glória, não. É para a glória do Senhor. Então, não desanime, não se esmoreça. Está difícil, Deus está contigo. Você está buscando obedecer ao Senhor, você está buscando se santificar, você está buscando fazer a vontade de Deus, Deus está contigo, a mão poderosa dele está sobre você. Não se atemorize. Eu sei que tem horas que nós entramos em pavor, não é? Seja por dificuldade financeira, seja por enfermidade, seja por alguém que está nos magoando, seja por alguém que está nos ameaçando, mas nós precisamos confiar em Deus e colocar essas pessoas nas mãos poderosas de Deus em oração, pedindo a Deus a salvação dessas pessoas, a transformação delas.
E Deus vai agir, Ele vai levantar pessoas, Ele vai fazer o que nós nem imaginamos e vai realizar. Mas nós não podemos desanimar. Elias teve um momento que ficou desanimado, Deus reanimou. Então, se nós desanimarmos, se nós esmorecermos, mas estivermos com isso firme no nosso coração, Deus, o próprio Deus, vai vir e vai nos animar. Vai levantar pessoas, vai manifestar a ação dele, a glória dele, e a gente vai ficar de pé. Mas nós precisamos obedecer ao Senhor Deus, amá-lo de todo o nosso coração. Que Deus assim esteja aplicando essa palavra aos nossos corações, para que nós possamos ver o exemplo na palavra de Deus. Numa vez eu orei: Senhor, eu não quero viver pelo exemplo da experiência dos outros, mas eu quero ver das minhas experiências com Deus. Só que quando eu falei isso, eu reconheço que eu equivoquei, até pedi perdão a Deus, porque eu estava falando de Jó. Mas, amados, nós precisamos viver sim pelas experiências da palavra de Deus, mas também pelas nossas experiências. Então esse meu pedido foi equivocado, mas Deus sabia a intenção do meu coração. Ele sabia, Ele entendia que eu queria aprofundar a comunhão com Ele, e eu tive experiências, e agora recentemente eu falei, Deus mesmo mostrou: rapaz, como é que você não vai viver pela experiência da palavra de Deus? Porque a vida de Jó é a experiência da palavra de Deus. Então, pelas experiências da palavra de Deus, nós devemos viver e buscar viver também da nossa experiência com Deus. Isso foi recentemente que Deus ministrou para mim. Então, nós precisamos sim amar a palavra de Deus, ver todas as experiências aqui, porque isso está aqui para a nossa fé, para o nosso desenvolvimento, e também termos as nossas próprias experiências com Deus, porque nós vamos ouvir pessoas testemunhando, fortalece a gente: poxa, mas eu não tenho experiência com Deus. Tem sim, coloca diante de Deus. Agora se prepara, que você não sabe que experiência vai vir. Eu conheço uma pessoa que fala assim: eu não peço a Deus para me dar paciência nem aumentar a minha fé. Sabe por quê? Vai vir problema, vai vir dificuldade. Não, irmão, peça sim, porque Ele manda dificuldade, mas Ele está contigo. E quando você passa por aquilo ali, você está num outro tipo de relacionamento com Deus. Não está no mesmo, não. Você está em outro. Mas não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa de Deus, que vela pela sua palavra. Que Deus assim nos abençoe e que esteja tratando de cada um de nós.